Muito bem, Êxodo 34 agora. Vamos meditar. O Senhor Deus disse a Moisés: corte duas placas de pedra, iguais àquelas que você quebrou, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Então, Êxodo 34, versículo 1. Né? O que acontece? A gente percebe que Moisés ele era alguém que o prazer dele era estar perto de Deus. As pessoas que já foram no Monte Sinai, que já escalaram, né, o Monte Sinai até o topo, são horas de subida e é muito cansativo. Então não é simplesmente subir uma rua, subir um monte. Não, é muito cansativo subir o Monte Sinai. E Moisés fazia isso diversas vezes. Tudo para se encontrar com Deus. Sabe o que é isso? Desejo por Deus. Desejo que ele tinha por Deus. E a Bíblia vai dizer: então Moisés cortou outras duas placas de pedra iguais às primeiras, e no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo, subiu o Monte Sinai, levando consigo as duas placas. Olha só. Então, isso aqui na vida de Moisés é algo frequente, ele subindo o Monte Sinai, né? Como o Senhor lhe havia ordenado, quer dizer, obediência. Lembra que a gente viu isso a respeito de Noé quando ele vai construir a arca? Como o Senhor lhe havia ordenado. Abraão, né, como o Senhor lhe havia ordenado. E agora na vida de Moisés. O segredo de todos os homens de Deus que tiveram intimidade com Deus foi a obediência. Então Moisés subiu o monte, novamente, para receber os 10 mandamentos ali escritos na pedra, novamente, da parte de Deus. E a Bíblia vai dizer o seguinte: o Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade e meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Né? Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado, porém não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. Olha que coisa, né? Olha o que Deus está falando aqui para Moisés. O Senhor teve misericórdia do povo, apesar deste povo não merecer, né? Por ter sido trocado por um bezerro. Quer dizer, Deus não precisava mais ter nenhum compromisso com esse povo. No entanto, ele ouviu um clamor sincero de Moisés e perdoou a infidelidade da nação. Quer dizer, isso nos ensina que, embora, né, Deus ele perdoa, a gente não deve usar a sua misericórdia como desculpa para pecar. Afinal, a gente não pode esquecer que a justiça é a principal característica do seu caráter, né? E se manifesta para trazer as consequências dos nossos erros. E a Bíblia vai dizer: Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Então, como é que ele conseguiu, hein? Obviamente que o corpo humano não consegue ficar 40 dias e 40 noites sem comer nada e sem beber nada, né? Água. Moisés ele foi sustentado aqui de uma forma sobrenatural pelo próprio Deus. Então, a prioridade dele era Deus, não era o que comia ou o que bebia. E o próprio Deus o sustentou ali naquele lugar. Então, a glória de Deus, a presença de Deus sustentou Moisés. Tipo, fez com que o seu organismo, né, aguentasse todo esse tempo. Né? Foi a própria manifestação do poder de Deus. E ali foram escritas, né,
Novamente é dada para Moisés as tábuas, né, com os mandamentos, e posteriormente ele vai colocar essas tábuas dentro da arca. A gente ainda vai falar sobre isso. E quando Moisés desceu do monte Sinai carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus, mas ele não sabia disso. Quer dizer, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia como fruto da comunhão dele com Deus, né? E você sabia que isso acontece até hoje com as pessoas? Quem vive na presença de Deus, quem tem prazer em Deus, em buscar a face de Deus, em ouvir a voz de Deus, o seu rosto brilha. É outro semblante, é outra face. As pessoas veem o brilho de Cristo nesta pessoa. Você sabe a diferença de um crente de oração e um crente que não é de oração? Um crente que não é de oração, ele é carrancudo. Ele fica de mal com a vida o tempo todo. Ele anda bravo, ele briga com todo mundo. Agora, um crente, um cristão que ora, não, ele tem o brilho de Deus. Ele tem o brilho de Deus no rosto, né? Como no caso de Moisés. Então, isso aconteceu depois, né, desse período de intensa comunhão que ele teve com Deus. Quando ele desceu, o seu rosto brilhava e as pessoas percebiam. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer. E o povo via que o seu rosto continuava brilhando, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Então, o interessante é que Paulo ele vai nos contar lá em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, no capítulo 3, 13, que essa glória, esse brilho no rosto de Moisés, ele desaparecia, né? Fala assim, nós não fazemos como Moisés que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Então, Moisés ele tinha um período, né, de oração com Deus. O rosto brilhava, só que à medida que o dia passava, que o tempo passava, aquele brilho ia desaparecendo. Aí Moisés colocava um véu no rosto para ninguém ver que o brilho estava desaparecendo. E aí, quando ele entrava na presença de Deus, ele tirava o véu, orava e voltava aquele brilho no rosto dele novamente. Só que ele não queria que ninguém visse que aquela glória desapareceria com o tempo, né? Mas o véu, segundo Coríntios, continua dizendo, versículo 16, mas o véu pode ser tirado. Como diz as escrituras sagradas, o véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Que a palavra Senhor quer dizer o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Então, Paulo diz que nós não somos como Moisés. Hoje nós não temos algo que desaparece momentaneamente. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E esse Espírito não desaparece mais de dentro de nós. E caso você não tenha, busque a presença de Deus, busque o Espírito Santo para que ele possa habitar para sempre dentro de você. Tá certo? Que Deus abençoe. No próximo vídeo a gente vai meditar sobre Êxodo 35.